Mas nessa noite nós temos mulheres, homens de Deus que estão aqui para adorar e servir ao Senhor, amém? Fazer a obra de Deus como deve ser feita. E eu me sinto assim numa felicidade de estar aqui para ministrar a palavra de Deus ao coração de cada um dos irmãos, amém? A gente analisa sobre a questão do congregar, do participar. Eu estive ontem em nossa igreja ministrando a palavra de Deus e estava conosco uma família. Mas a nossa igreja ela tem muitos membros, mas estava só uma família. A gente analisa que muitos estão desejando apenas estar ao domingo. Lá na igreja nós estamos tendo essa dificuldade, aos domingos, né? Porque um diz, pastor, estou cansado, a luta foi grande, né, do dia a dia, e é só no domingo. Mas eu aprendi a congregar. Eu congregava numa certa igreja que era de segunda a domingo. Pensa num lugar puxado. De segunda a domingo, lá era culto todo dia. Mas isso foi muito bom porque a gente aprende a estar na presença do Senhor e se alegrar. Amém? Adorar a Deus. Isso é maravilhoso. Hoje são tempos diferentes, a gente sabe muito bem, mas não podemos, irmão, deixar de congregar de maneira alguma. Amém? Eu quero convidar você a ficar de pé em reverência à palavra santa do Senhor. Pastor, homem de Deus, se você puder desligar aqui só para me dar uma leitura aqui para não ficar puxando. Amém? Glória a Deus, obrigado. Segundo Crônicas, capítulo de número 20. É uma passagem bem conhecida entre nós. Segundo Crônicas, capítulo de número 20. E nós vamos hoje, né, falar um pouco a respeito de um homem, de um rei chamado Josafá. Glória a Deus. Você que encontrou, a encontrar segundo Crônicas, capítulo de número 20, verso 1. Glória a Deus. Glória ao teu nome, Jesus. Deus é bom, Deus é maravilhoso e é eterna a sua misericórdia. Amém? Todos se encontraram? Leiamos. E sucedeu depois disso que os filhos de Moabe e os filhos de Amon e com eles os amonitas vieram para a batalha contra Josafá. Então vieram ali alguns que contaram a Josafá dizendo: vem ali uma grande multidão contra ti da além do mar, neste lado da Síria, e eis que eles estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. E Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e proclamou um jejum em todo o Judá. Amém? Diz assim comigo: Josafá pôs-se em buscar o Senhor e proclamou um jejum em toda a nação. Glória a Deus. Quem pode adorar o Senhor Jesus? Sente glorificando ao Deus Todo-Poderoso, aquele que é fiel e justo e verdadeiro. Aleluia. Eu gostaria de louvar o Senhor Jesus. Amém? Só que tem um problema, meu telefone está sem internet. Minha internet expirou. Se alguém tiver internet, amém, que puder colocar um louvor para me estar adorando, amém. Aqui eu tenho um tempinho bom, graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Adorador por excelência, Nani Azevedo, pastor, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém? Eu quero convidar você para adorar a Jesus com este louvor, amém? Adoração, ela é algo assim extraordinário, porque a Bíblia nos ensina que o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores. Porque se existe o verdadeiro, também tem um falso adorador, né? Tem gente que finge adorar a Deus, mas não adora.
Porque a adoração ela tem que vir da alma, do coração. Amém? Quando a gente está na presença de Deus, a gente dá para Jesus o que? O nosso melhor. Porque Deus também nos abençoa com o seu melhor. Entrou, pastor? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Adore a Deus comigo. Oh Espírito Santo, Tu és lindo, Senhor. Quero dar o melhor de mim. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. É o playback aí. Adorador por excelência. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória, glória a Deus. Amém? Quem pode dar glória a Jesus? Uma coisa eu falo para a igreja: nós temos total liberdade para adorar a Deus. Nós estamos aqui na casa do Senhor. E na casa do Senhor tem glória, tem aleluia, tem um amém confirmando o milagre. Louvado seja Deus. Nós, aleluia, na leitura do texto bíblico em 2 Crônicas, capítulo 20, a Bíblia nos conta uma história de um homem chamado Josafá. E este homem chamado Josafá foi um homem um rei, um homem que tinha o temor do Senhor em seu coração, um homem que estava debaixo, vamos dizer assim, da promessa de Deus, porque o Senhor é um Deus que promete, o Senhor é um Deus que cumpre. O rei Josafá era o rei de Judá, e a Bíblia nos ensina que Deus permitiu que 3 nações se levantassem contra ele. A Bíblia fala sobre os filhos de Moabe, a Bíblia fala sobre os filhos de Amon, e a Bíblia também diz, aleluia, que e com ele os amonitas. Então 3 nações, 3 povos se levantaram contra a vida daquele homem de Deus, daquele rei, como também de todo o povo de Judá. Porque entendemos pela palavra de Deus que havia 2 reinos, né? Israel foi dividido e ficou o reino norte, e o reino do sul, ficou Judá e também ficou Israel. Israel ficou com a capital chamada Samaria, e porém o povo de Judá ficou com a capital Jerusalém. E a Bíblia diz que Josafá, ele fez um acordo com o rei Acabe, e Deus não se agradou daquele acordo, daquela aliança. Porque eu digo para a igreja nessa noite: Deus, ele não quer que você faça aliança com o ímpio, porque se você fizer aliança com o ímpio, nunca vai dar certo, sempre terá problema. A gente que trabalha com jovens, a gente que trabalha com mocidade, nós que somos sabedor, Pastor Márcio sabe muito bem que os jovens, eles vêm sempre com essa desculpa: não, eu vou namorar com uma jovem aqui, ou um rapaz, e ele não é evangélico, eu vou ganhar ele para Jesus. Até agora na nossa igreja nunca deu certo, sempre levaram eles para o mundo. O recente agora já está lá fora, né? Está no mundo, porque não dá certo, não combina, porque é jugo desigual, e jugo desigual, irmão, a gente já sabe que não vai dar certo. Então a palavra de Deus diz que Josafá, ele fez aliança com Acabe, e Deus, pela misericórdia, não deixou que Acabe, ou melhor, que Josafá morresse no campo de batalha. Deus, pela misericórdia, poupou a vida de Josafá, mas mesmo assim Deus suscitou inimigos, Deus levantou inimigos para provar Josafá.
falar. Tem situações da nossa vida que Deus permite situações, Deus permite problemas, Deus permite algo para que você o busque, porque muitas vezes o crente fica acomodado. O crente, ele só quer orar, aleluia, quando tem um problema, quando tem uma luta, quando tem uma provação. Mas Deus está te chamando e dizendo para você: ore no tempo e fora de tempo, busque a Deus, não importa a situação que você está vivendo, porque tem pessoas que só vai buscar quando as coisas estão indo ruim. Enquanto tudo está bem, tendo picanha, né? Aí o povo gosta de falar da picanha. Tendo picanha, tendo carne, tendo maná dentro de casa, tá bom demais, a barriga tá cheia, tem fartura, tá pagando as contas, tá bom demais. E esquece de congregar porque agora comprou uma chácara e aí não tem mais tempo de vir para a igreja, porque agora o tempo está pouco, está curto, e aí vai, é tanta prioridade e Deus vai ficando em segundo lugar. Mas Deus é prioridade na vida do crente. Deus não aceita que a gente seja, aleluia, que Ele seja o último, mas que Ele seja o primeiro da sua vida. Olha o que a Bíblia fala. A Bíblia dá o exemplo que aquele profeta Elias, quando foi a Sarepta na casa de uma viúva, pediu água, ela lhe deu água. Mas quando lhe pediu um pão, um bolo, ela disse: eu tenho, mas vai faltar para mim e para o meu filho. Ele disse a ela: vai lá e faz primeiramente para mim, porque assim diz o Senhor, que a farinha da panela não vai faltar, nem o azeite da botija vai acabar. E ela recebeu aquela palavra e fez o profeta, e não acabou a farinha, não faltou o azeite, porque primeiramente é para Deus, primeiramente é para Deus. Quando o crente recebe o seu salário, a primeira coisa que ele tem que fazer é pagar as contas. Não, irmão, é dizimar na casa do Senhor, é trazer o que é de Deus. Mas pastor, é tanta conta, é tanta coisa. Se você for analisar por esse lado, meu irmão, a obra de Deus não vai receber, ou podemos dizer assim, as contas da igreja não vai ser paga, a obra de Deus não vai ter recursos, porque se você colocar primeiramente você, a obra de Deus não recebe, não tem como se manter. Se aqui é aluguel ou não, mas existe uma manutenção, existe uma contribuição para se manter um trabalho desse. Amém, querido? E muitas vezes o homem, ele prioriza primeiramente ele, primeiramente é para mim, primeiramente as minhas coisas, depois é a obra de Deus. Ele só quer me dá, Senhor, recebo, mas Deus está te dizendo hoje que chega um momento que você tem que abrir a sua mão para a obra, que você tem que buscar a Ele, que você tem que se render a Ele. A Bíblia dá o exemplo do mar morto. O mar morto, irmãos, ele só recebe, não dá nada. Amém? O mar morto só recebe, ele não dá nada. Chega um ponto na vida do crente que ele só recebe, se torna morto, porque ele não abre a mão para abençoar nada. Ele vê a obra de Deus, ele vê a casa do Senhor com necessidade, ele endurece. Ele pode ter condição, mas ele endurece. Aquela pobre viúva estava lá numa necessidade, mas Deus fez um milagre na vida dela. Amém, querido? A quantidade não é a questão, mas sim a qualidade da sua oferta e o seu dizimar na casa do Senhor. Amém, querido? Muita gente estava lá depositando no gasofilácio, estava lá depositando, Jesus vendo, mas chegou uma viúva com 2 moedas, depositou mais do que os outros. Sabe por quê? Mas ela deu tudo o que ela tinha. Foi um ato de fé, primeiramente para Deus. Então Josafá, ele se viu numa situação em que ele estava agora, irmão, enfrentando um grande adversário, podemos dizer assim, mas quem serve a Deus sabe que suas batalhas se vencem na oração. A Bíblia diz que as nossas armas não são carnais, mas sim espirituais e poderosas em Deus. Você tem armas espirituais, então busque no Senhor, clame no Senhor, aleluia, coloque
Coloque-se de joelho, porque é de joelho que a gente vence as nossas batalhas. Tem situações que vem providência do céu, irmão, quando você ora, quando você busca, quando você confia. Amém? A minha vida é confiança no Senhor, irmão, porque viver da fé tem que confiar. A fé do ministério tem que confiar, né, pastor? Temos que confiar. Confiar em quê, pastor? Confiar no Deus que falou com você. Se Deus falou algo contigo, então creia, tome posse da sua bênção em nome de Jesus e não deixe o diabo colocar algo contrário. Porque Deus foi Deus que falou contigo, foi Deus que te entregou algo, foi Deus que disse, então Ele vai cumprir, porque Ele não é mentiroso, Ele não mente, Ele cumpre suas promessas. Irmãos, aqui vemos um homem que convocou a nação, que chamou o povo para orar. Vamos orar, vamos jejuar. Irmãos, o jejum é algo importante na vida do crente. O jejum é importante na vida do crente. Todos nós temos que jejuar. Ah, pastor, mas eu tenho problemas de saúde, certa diabetes, pressão alta, tal. Mas ore a Deus e coloque diante do Senhor algo que você possa fazer até certo horário, que não vai prejudicar a sua saúde, porque Deus é fiel para abençoar a sua vida. O jejum, ele mortifica a nossa carne. O jejum, irmão, é algo que Deus trabalha no nosso coração, trabalha no nosso interior. Quer parar de xingar? Começa a jejuar. Que tem crente que xinga. Nem na igreja está dando glória a Deus. Quando está no trabalho, está xingando os outros. Falta de jejum. Essa é a verdade. Jejum, irmãos, é a gente se abster de muitas coisas. Aleluia. Faça o jejum da sua língua, faça o jejum de muitas coisas. Faça esse jejum. O interessante é que o jejum é tão importante que a rainha Esther, ela fez o quê? Jejuou, vestiu pano de saco, porque eu vou entrar na presença de Deus, mas na presença do rei, mas não é assim não. Eu vou jejuar, e eu convido vocês também a jejuar comigo, porque até os meus servos vão jejuar, porque quando eu entrar na presença do rei, ele vai achar graça aos meus olhos, aos olhos dele. E quando ela entrou, a rainha Esther na presença do rei, ele disse: até metade do meu reino eu te dou, minha filha. Pede-me o que tu queres. Deus colocou a vitória na mão dela. Irmã, essa irmã aqui que fugiu o seu nome, a Cletiane. O Espírito de Deus manda eu te dizer que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. A palavra de Deus para a sua vida, irmã, o Espírito de Deus manda te dizer que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer para a tua vida, porque o Senhor te trouxe hoje para trazer essa palavra para você. Glória! Alaia, Súria, Macalabassura, Macalabas. E Calamarras, Pira, Maias, Terianda, Labarras. E este homem chamado Josafá foi clamar, foi buscar. Irmãos, quando você busca a Deus, você ouve a voz dele. Você ora hoje, dobrou os joelhos. Meu Deus, parece que o céu está fechado, eu não estou sentindo nada. Jesus, tem misericórdia. Você fica assim, eu sou assim, misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Clame, não é verdade? A gente clama. Tem hora que a gente dobra o joelho, parece que assim está tudo fechado, é um peso. E a gente ora. Aí eu tenho que fazer o quê? Desistir? Não, vou orar de novo. Amanhã continua, depois da manhã, e depois. O crente não se farta, ele sempre quer mais, buscar, porque somos pobres de espírito, estamos sempre precisando mais de Jesus. Aí quando você busca, aí a presença de Deus começa a ser tão real na sua vida.
Você se sente tão sensível. Quando você dá um glória a Deus, como pensar que não, você tá falando línguas estranhas. O Espírito Santo já começa a falar contigo para você entregar recado, né? Aqueles que Deus deu o dom de profecia. Louvado seja Deus, para orar por uma pessoa que está doente, pregar a palavra para aquela pessoa que necessita ouvir a palavra de Deus. Você começa a ganhar almas para o reino do Senhor. Irmão, é assim o mover de Deus na vida daquele crente que é sensível à voz do Espírito Santo. Mas para ser sensível, a voz do Espírito Santo é jejum e oração. Oração e jejum. Aí você está sensível. Você é sensível. Você ouve a voz de Deus falar com você. Amém, querido? Eu quero dizer para você nessa noite: abra a tua boca e profetiza na tua casa, na tua vida. Aleluia. Deus mudando toda a história. A tua vida sentimental, a tua vida espiritual, a tua vida financeira. Você abra a boca e profetiza. Aonde não tem carne, só tem ossos secos. Deus manda você abrir sua boca e profetizar carne, profetizar tendões, profetizar, aleluia, fôlego de vida. Meu irmão, o crente tem uma arma poderosa, e a oração, é a ministração, é abrir a boca. Amém, querido? Você tem que sair da sua casa, mas saia da sua casa quando ir para o trabalho. Qualquer adversidade que você for enfrentar, enfrente ela de cabeça erguida, porque você é servo de Deus. Você não é tapete do diabo, não. Você é serva e servo de Deus, e servo de Deus anda de cabeça erguida, porque ele serve ao Deus Todo-Poderoso. Ele podia muito bem ficar triste, desanimado e pronto, entrar em depressão. Não, ele foi buscar a Deus. Ele se humilhou, sabe em quem? Na presença de quem? Na presença do Senhor. Quer se humilhar? Se humilhe para Jesus. Quer se humilhar? Desça na presença dele. Foi o que Josafá fez. Ele desceu na presença do Senhor, convidou o povo: vamos buscar. E à medida que eles foram buscando, à medida que ele foi orando, e ele foi exaltando a Deus e dizendo: Senhor, tu és o Deus dos céus e da terra. Tu fez uma promessa para o teu povo, tu fez uma promessa a Abraão, a Isaac, a Jacó. Ele foi colocando diante de Deus as promessas. Tem horas que o diabo lança uma seta no teu coração dizendo que você vai morrer, que você, será se eu vou chegar lá? Será se eu vou ver isso? Mas Deus te diz hoje: você confia na palavra do inimigo ou na palavra de Deus? Se é na palavra de Deus, então você vai ver sim com os teus olhos cada promessa se cumprindo, porque ele orou e disse: Senhor, tu fez uma promessa, então essa promessa está de pé para a vida do seu povo. Glória a Deus. Ele foi buscar, foi orar, foi se derramar na presença de Deus. E diante de tudo isso, o Senhor levanta um profeta. Amém? Glória a Deus. Quem crê que Deus usa os seus profetas? Eu creio. Eu creio porque Deus, Ele fala através do seu povo. Aleluia. Então, a palavra que o Senhor falou com ele, a Bíblia diz, verso 14: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel. E a Bíblia diz, verso 17: vós não precisareis lutar nesta batalha. Amém? Nesta batalha vocês não vão pelejar. Só ficais parados, quietos, e vede o Senhor pelejar por vocês. Amém? Deus levantou quem? Um profeta. O profeta, ele trouxe uma direção da parte de Deus para aquele povo, porque estava todo mundo ao mesmo tempo aflito. Estava todo mundo preparado, com a sua espada, com o seu escudo, com a sua couraça. Todo mundo, nós vamos para a batalha. Mas Deus levanta um profeta e diz: vocês não vão pelejar, porque eu vou pelejar por vocês. Eu vou batalhar
por vocês. Essa é a diferença, irmão, quando a gente serve a Deus. Tem situações que a justiça de Deus vem para a sua vida. Amém? Olha, irmãos, tem coisas que Deus tem me justificado a minha esposa, sem sequer eu falar nada. Eu não saio me justificando. Eu não saio. Amém? Eu não saio. Assim, tentando me justificar se é uma calúnia, se é uma difamação, eu entrego na mão de Deus. E aí quando passa o tempo, as pessoas vão lá e sabem a verdade. Porque uma coisa é, a verdade sempre prevalece. Amém, querido? A verdade sempre prevalece. Sabe quem diz quem somos? Chama-se o tempo. O tempo é quem diz quem é o pastor James. O tempo é quem diz quem é a irmã. O tempo é quem diz quem é o irmão. É só o tempo. Tudo no começo é mil maravilha. Quero ver é o tempo. O tempo mostrar quem todos nós somos. Amém, querido? É o tempo. E Josafá foi o que? Buscar a Deus e recebeu uma resposta de Deus através de um profeta, Jaziel. Ele traz uma palavra profética e eles recebem, eles tomam posse. Eu quero falar algo para vocês aqui, essa segunda onda que teve aí do Covid-19, né? Esse Covid, que a gente, né, tá na cidade esses dias, tá terrível. As pessoas ficam assim assustadas, mas tá praticamente não, tá no corpo de todo mundo. Não é palavra de maldição, não é, porque é uma coisa que você passa por esse vírus e a gente nem sente muitas vezes. Alguns sentem, outros não, mas faz parte. Sabe por quê? Porque estamos nessa terra e quem nos guarda é Deus. Amém, gente? É claro que a gente se previne, a gente faz o que a gente tem que fazer, mas quem te guarda é o Senhor. Quem te guarda é o Senhor. Amém, querido? É o Senhor quem te guarda, é o Senhor quem te livra. Aleluia. É Ele, é o nosso guarda, é o guarda de Israel. E nesse período que dessa segunda onda, aí foi aberto, as igrejas podiam fazer culto e tal. E uma certa missionária, uma mulher de Deus, ela foi em nossa igreja ministrar. Eu acho que no mês de, ou era nesse mês de fevereiro ou no mês de março. Ela foi trazer a palavra de Deus em um culto, se não foge a memória, de mocidade. Se não foge a memória. E ela ministrando a palavra de Deus, e chegou o momento que Deus usa ela para mim. Ela disse: pastor, eu vejo algo, Deus colocando nas suas mãos uma quantia no mês de julho. Eu vejo o Senhor colocando o mês de julho. Ela disse um mês para mim. No mês de julho, essa bênção vai chegar nas suas mãos, pastor. Receba. E eu recebi. Mas com o passar do tempo, com o passar dos dias, a gente vai esquecendo. A gente vai esquecendo. Só que chegou um período que eu acho que foi no mês de setembro ou foi outubro. Eu acho que era mais ou menos setembro. E eu viajando com um certo irmão da nossa igreja, uma ovelha nossa, e nós íamos para Araguaína. E lá eu dirigindo o carro para ele, e a gente foi conversar sobre as mensagens que Deus fala através de homens de Deus, mulheres de Deus. Amém? Amém. E naquele momento Deus, o Espírito Santo, me fez lembrar daquela promessa que ele tinha falado, usada a serva dele, que era no mês de julho. E porém, irmão, no mês de julho passou e eu não recebi. Só que eu orei como? Eu disse: Senhor, eu não estou aqui para dizer que ela falou algo que não era de Deus, dizer, falar mal, tocar nela e dizer, não, é uma falsa profeta porque não se cumpriu. E eu disse assim para Deus, eu orando aqui, falando em voz alta mesmo, eu disse: Senhor, eu não recebi no mês de julho por culpa minha, eu que não tomei posse, eu que não acreditei que deveria acreditar e tomar posse daquela palavra. Mas eu recebo no mundo espiritual essa bênção, em nome de Jesus. Eu falei bem alto, em nome de Jesus eu recebo no mundo espiritual essa bênção. Eu recebo ela. Irmãos, eu senti que algo assim no mundo espiritual aconteceu. E aconteceu mesmo, pastor. Glória a Deus. Quando foi uma semana depois, chegou uma senhorinha lá na minha casa.
Você imagina, irmão, a gente precisando construir, né? E aquela dificuldade toda, uns crentes se desviando e não vendo mais, e a gente lutando, batalhando, né? Jogando a tarrafa, jogando a rede, fazendo tudo para manter, né, as pessoas na casa de Deus e orando, fazendo visita, e aquela dificuldade. E Deus, Ele mostra o quanto Ele é fiel. E chegou aquela senhora na minha casa, ela com o irmão dela, eu acredito, e chegou com aquele senhor e uma senhora. E ela muito simples, aí chegou, bateu na minha porta, eu abri o portão. Ela disse: você que é o pastor de uma igrejinha que fica assim, só na ruinha assim, uma ruinha pequena, só um pedacinho de rua? Eu disse: é eu mesmo. Ela deu as características: não, eu sou assim. Não, porque me falaram que você era o pastor, deram o endereço. Aí eu estou aqui, eu quero que o senhor me leve lá na igreja. Eu disse: amém, vou sim, levo sim. E aí com o meu filho, eu falei: Jameson, filho, bora mais eu, né, vamos lá comigo. Eu entrei dentro de casa, né? E eu disse: vocês podem ir indo, que eu vou mais atrás. Aí eles foram, e eu fiquei, e disse pro meu filho: olha, meu filho, você vai lá comigo, que eu não sei, né? Sabe lá se querem me matar, alguma coisa, né? Você tá pensando o quê? Ah, rapaz, o crente tem que ser vivo nas coisas, irmão. Vai me levar, né? E eu disse: você vai comigo. Ele disse: pois tá bom, pai. Aí ele foi comigo. Chegando lá, eu abri a igreja, aí eu fui pro altar, né? E aí tem uma parte elevada, e ela dobrou os joelhos diante do altar, orou, e ela levantou e eu orei por ela. Levantou e eu orei por ela. Quando ela levantou e eu orei, aí ela põe a mão assim na bolsa, abre a bolsa e tira aquele amarrado numa sacola. Irmãos, era a bolsa dela, pastor, era só dinheiro. Amém, querido? A bolsa daquela mulher, o que tinha dentro era só dinheiro. Aí eu falo para vocês: Deus é fiel ou não é para cumprir sua palavra? Aí ela tirou, ela disse: pastor, está aqui o meu propósito que eu fiz com Deus. E ela disse assim: pastor, quando eu vim aqui na sua igreja, aí ela olhou: ah, pastor, já tem ar-condicionado, já está tudo. Aí eu falei: não, mas nós temos ali uma construção. Não, mas eu vim só cumprir aqui o meu propósito. E aí ela disse: pastor, o senhor na época estava pedindo para comprar os ventiladores da igreja, para uma ajuda, e eu não tinha nem R$1 no bolso. Eu disse: Senhor, se o Senhor me abençoar nessa viagem que eu for, e quando eu voltar, eu vou trazer o meu propósito para essa igreja e cumprir o meu voto. E ela veio cumprir. Amém, querido? Diga mais para você, digo mais para vocês. Ela disse assim para mim: pastor, desde o mês de julho que eu tento vir aqui, nunca deu certo. Você está entendendo o mistério de Deus? Deus não mente não, meu irmão. É a gente que é falho, não recebe, fica aí depois tocando o servo de Deus. Mas muitas vezes a gente tem que vigiar. Eu tirei essa prova viva. E aí, ela disse: desde o mês de julho. E eu falei para Deus: Senhor, eu vou lá, se eu não encontrar o pastor, não encontrar ninguém, vou entregar em outra igreja. Você está entendendo? Eu vou entregar em outra igreja, porque eu vou cumprir o meu propósito com Deus. Amém? E ela disse que no outro dia ela já ia para Goiânia, né, na casa dos parentes dela. Quer dizer, ela era hoje ou hoje. Amanhã ela já ia para Goiânia. Então, se eu não recebesse, outro iria receber. Você está entendendo como passa de um para o outro? Se eu não tomasse posse naquele dia, orando, dirigindo aqui no carro, é assim que Deus, irmão, quer que você seja confiante na palavra dele. Aqui aconteceu que Josafá, ele acreditou, ele tomou posse, e ele disse: nós temos que crer no Senhor e crer nos seus profetas, porque nós vamos prosperar. Porque quem crê no Senhor está seguro, e quem crê nos seus profetas vai o quê? Prosperar. Aleluia. Mas a Bíblia fala
sobre o profeta, mas o profeta ele tem que ser um servo. O profeta, irmão, é o pastor, o homem de Deus, que ora por você, lança uma palavra de Deus para a sua vida. E se existe algo específico que Deus usa uma pessoa para você, por exemplo, Deus me usa para você agora. Eu não conheço a sua vida, não sei, não ando com você, mas aquilo que Deus me revela, me mostra, eu falo, entrego para você. Não adianta você ficar atrás de mim, não. Eu não vou nem atrás de você, nem vou querer. Sabe por quê? Porque eu trouxe a palavra de Deus para a sua vida. Você tem que buscar orientação com o seu pastor. É com ele, é o seu pastor que você tem que orar. É que você, pastor, que vai dar o direcionamento. O problema é que tem muita gente que vai na nossa igreja, vai em outras igrejas, né, que Deus usa, aí fica os crentes tudo pegando contato. Não, porque a irmã é usada, o irmão é usado, mas ele esquece que quem está com ele é o pastor dele, é a pastora dele. Quem está com ele na luta, na prova, aleluia, é o seu pastor. Aleluia. É o seu pastor, irmão. Mas muitas vezes existe uma desvalorização do pastor. Acredita mais no profeta lá do que o profeta que está aqui. Olha o que a Bíblia chama o pastor, o anjo da igreja. Aleluia. Não é eu não é a Bíblia que diz. Ao anjo da igreja. Aleluia. Dei calabarras, tui de regalai. Oh glória. Alamans, tui de calabas. Dei calabassurianda labas. Se você não crê no que Deus fala, no que Deus usa através da sua palavra, irmão, como é que você vai se manter de pé se você não acredita nas promessas de Deus? Tem crente, irmão, que já está, o tempo está passando e dizendo, não, isso aí é assim mesmo. Aí ele já virou aquele crente assim, irmão, conformado. Ele se conformou. É isso aqui que Deus quer para mim. Não é assim que Deus quer. Tem coisas que não é que Deus quer, irmão. Deus quer que você seja abençoado, sim. Aleluia. Já, pastor, você só está pregando prosperidade. Meu irmão, eu quero falar para a igreja, Deus nos faz sim prosperar. Mas a Bíblia diz o quê? Aquele, né, que medita na palavra de dia e de noite, o Senhor fará o quê? Prosperar, porque as suas raízes estão o quê? A sua árvore, suas raízes estão aprofundadas ali no ribeiro, irmão. E aí recebe a palavra e tudo que ele faz prospera. Aonde ele bota a mão dá certo. Tudo dá certo para a vida do crente. Você põe o nome na lista, sai o teu nome. Aleluia, as coisas vai, funciona, tudo vai de acordo com a vontade do Senhor. Josafá fez o quê? Se pôs de pé. Vamos lá, vamos crer, vamos tomar posse. E começaram a marchar, tocando, louvando, adorando. Quando chegaram a uma certa distância que olharam, só viram corpos espalhados. Porque começaram a brigar um com os outros. Deus faz isso, irmão. Deus faz isso. Deus faz isso. Amém. Eles se ajuntam, né? Ele faz o grupinho, faz a panelinha e diz, nós vamos acabar com fulano. Aí quando pensar que não, Deus permite uma confusão entre eles e se acaba tudo e você continua de pé, você continua trabalhando, você continua ali no emprego, continua fazendo a vontade de Deus. Aleluia. Irmãos, tem gente que tem inveja, tem pessoas que têm inveja da sua família, inveja do seu trabalho, inveja da sua igreja. E é algo terrível. Eles podem planejar, tentar, mas jamais vão desfazer a promessa de Deus para a sua vida. E o mais interessante, que a tribulação produz o quê? Paciência. E a paciência é a experiência é a esperança. E a esperança não traz o quê? Confusão. Está lá em Romanos 5. Então, se nós passamos por alguma tribulação, é para Deus nos aperfeiçoar. Amém, querido? Nos aperfeiçoar. Mas tem gente que é assim, ele olha para o outro e diz, ah, meu Deus, tu está passando por isso, meu Deus, uma coisinha dessa, tu está tão atribulado. Meu irmão, cada um tem sua vida,
Você não é ela, nem ela é você. A gente não pode se comparar não, irmão. Porque tem situações, eu como pastor, eu olho, eu não vejo, né? Tem cristãos ou pessoas que é falta de maturidade ou qualquer situação e eu passo de boa. Mas cada um tem sua tribulação, cada um tem suas provas. Amém, querido? Cada um tem suas provações. Amém, amado? Amém, queridos? Tá que nem uma história de uma irmã que no interior, e aí ela chegou para o pastor chorando, se acabando de chorar. E o pastor pensou que fosse uma pessoa que tinha morrido, né? E ela no desespero todo, ela disse, pastor, aí foi contar o pastor, querendo saber o que era, ela não parava de chorar, e chorando, e o pastor, meu Deus, morreu alguém. Aí no final de tudo ela se acalmou e o pastor disse, o que foi? Ele disse, não, é porque a galinha da vizinha foi lá e acabou com o meu canteiro todinho, né? Mas para ela foi uma tribulação, né? Para ela foi um momento de prova, né? Porque coitada, passou ali o tempo todo e a galinha da vizinha acabou com o canteiro da coitada, né? Mas cada um, irmãos, tem sua aprovação. Talvez a pessoa diga, não, mas isso é uma bobagem, né? Isso é uma besteira. Mas será que se nós estivéssemos no lugar dela, né? Precisando, vendendo o seu cheiro verde, vendendo suas coisinhas, ganhando o seu R$1, seus R$2 para juntar, para comprar um café, comprar um açúcar? Irmão. Talvez porque a gente está numa posição boa, a gente olha para o outro, ah, não, isso aí não é nada não. Né? Não é nada não, mas cada um passa o que Deus permite que a gente venha passar. Amém? Tribulação, todo crente passa, mas ele passa para a vitória do Senhor. Quem pode dar glória a Deus? E Josafá, pastor, Josafá foi desfrutar da bênção de Deus, porque Deus faz isso, irmão. Aqueles que armaram tudo, prepararam tudo, estavam todo mundo estirado no chão, agora foi tirar o ouro, a prata, amém, querido? Pegar o tecido, pegar tudo aquele armamento e foi aumentou o paiol, né? Agora já tinha bastante armamento, tinha riqueza, aleluia. E ainda mais, a Bíblia diz que houve um grande temor de todas as nações, né? Não mexe com aquele povo não, porque o Deus dele, peleja por eles. E é assim que Deus faz. É Deus que peleja pela tua vida, é Deus que peleja no teu casamento, é Deus que peleja na tua família, é Deus que peleja no teu trabalho, é Deus que peleja, é Deus que peleja. Glória a Deus. Ai, rabachoriando aramahas. E se é Ele que peleja, então ficais quieto, aquietai-vos e sabei que Ele é Deus. Amém? Ser exaltado entre as nações, ser exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E é isso que a gente vai fazer, só contemplar Deus trabalhando, Deus pelejando, Deus justificando, Deus envergonhando, porque tem gente que faz de tudo para te envergonhar e Deus envergonha dele. Tem pessoas que fazem de tudo para te envergonhar, mas quem vai ser envergonhado é ele. Se não foge a memória, o nome do abençoado era Ramã, né? Lá da Esther, novamente. O Ramã preparou o quê? Uma forca para Mardoqueu. E disse assim: olha, meus filhos, faz uma bem alta, porque essa daqui é de Mardoqueu. Eu vou ficar aqui sentado na cadeirinha de balanço, né? Tô só conjecturando, né? De balanço. E só comendo aqui meu espetinho e olhando para ele lá, sendo enforcado. Só dando aqui um exemplo, que muitos desejam isso. Só que quem que foi para a forca? Ramã foi para a forca. E Mardoqueu foi exaltado. Mardoqueu se tornou um conselheiro. Mardoqueu se tornou amigo do rei, podemos dizer assim, de dentro da casa, de dentro do palácio, porque ele se tornou agora um funcionário, uma pessoa de responsabilidade, de dar conselho. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Quem cava o buraco, cai nele. Amém. Glória a Deus. Teve situações de pessoas desejar a minha morte, a morte da minha esposa, a morte dos meus filhos. Amém.
Já aconteceu de pessoas desejar, dizer assim, olha, a filha da pastora vai morrer, que eu tenho... E aí era coisa mesmo de... coisa feia. Fazer mesmo para dizer... E comprou foi mesmo uma caixa de fogo de artifício. Que a minha filha Rebeca, minha primeira, né? Primeira que eu digo assim, depois do meu filho primogênito, aí veio ela, que é a segunda. E aí ela disse, eu vou ver a Laís, que é a minha esposa, né? Morrendo, e a filha dela também. E a minha esposa disse que passou assim, uma dificuldade muito grande no parto, né? Teve muita mesmo, sofreu muito. Mas Deus não deixou o diabo querer, né, armar contra a vida dela, porque o Senhor guardou. Só que o veneno que ela lançou caiu para a própria família dela. A neta dela que morreu em vez da minha filha, porque também a filha dela estava grávida. Então é isso que acontece. Se você não tiver cuidado, irmão, não adianta você tocar no servo de Deus, tocar nos ungidos do Senhor. Amém? Eu falo assim, não posso nem estar muito falando, porque como o pastor está gravando, a gente vigia um pouquinho, né? Mas são muitos detalhes, se eu for contar aqui para a igreja, de cada situação em que Deus tem justificado. Deus aqui é justo, Deus é justo, Deus é justo, irmão. Enquanto estão tentando armar, falar e torcer pela tua derrota, Deus está envergonhando. Porque você está fazendo a obra dele, você está trabalhando para ele, você está, meu irmão, aleluia, cuidando da sua vida, você não está procurando contenda com ninguém, então Deus está cuidando de você. Deus está cuidando da sua vida. Quem toma posse dessa palavra, levante a mão e dá glória a Deus. Aleluia. Pastor, posso fazer uma oração? Sei que o tempo já... Fique de pé, eu vou orar por você, que o tempo passa rápido. O tempo voa, mas a vitória é para aqueles que confiam no Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Ore comigo. Soberano Deus e eterno Pai, Pai, eu te apresento a tua igreja, apresento o teu povo nas tuas mãos. Essa igreja é tua, este trabalho é teu, esta liderança está, meu Pai, debaixo da tua graça, debaixo da tua unção, do teu sobrenatural. Deus vai curando, vai libertando, vai transformando, vai operando milagres nessa noite. Quebra as barreiras, quebra todo impedimento. Eu te peço, Espírito Santo, vai renovando, vai renovando, vai renovando, vai renovando, vai restaurando, restaura o casamento, restaura, meu Pai querido, a vida sentimental, restaura a sua vida espiritual, vai restaurando, vai renovando a tua igreja, porque tu és um Deus que renova, tu és um Deus que muda a história, tu és um Deus de milagre. Oh, de calaias, terianda, lábias, pica, pará. Deus estará aqui nessa noite para operar maravilhas na tua vida. Eu quero te dizer nessa noite, assim como Deus foi com Josafá, Ele é com você também. Se você está orando, se você está buscando, se você está clamando, Ele é com você, minha irmã, Ele é com você, meu irmão. Não importa a afronta, não importa quem se levante, não importa quantos, mas Deus está contigo, e é Ele que te guarda, é Ele que te guarda, é Ele que opera milagres. E eu quero que você levante a mão para o céu e diga bem alto: eu tomo posse da minha vitória neste lugar, em nome de Jesus. Quem pode dar glória a Deus? Que Deus abençoe.